neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo a teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de verter. Vai depressa lhes anunciando que Jesus nos leva para os céus. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar.
Ouvintes, conforme nós já anunciamos na abertura, a Escritura do Senhor Jesus, em São Lucas capítulo 4, a partir do verso 17 até o verso 21, nós encontramos que ele, de acordo com aquelas Escrituras, viria a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E também, ele disse: hoje tem-se cumprido esta Escritura em vossos ouvidos. Ele estava fazendo referência justamente do que estava escrito em Isaías. E quem lhe deu aquele livro foi um sacerdote que lia aquilo nas Escrituras, nas sinagogas, mas não pôde ver o cumprimento daquilo naquele momento exato em que ele deu aquelas Escrituras para justamente a pessoa a quem ela se referia, Jesus Cristo. Hoje tem-se cumprido esta Escritura. Ouvintes, quão precisas são as Escrituras, as palavras de Deus. Notemos em Isaías, capítulo 61, versículo 1, verso 2, ali é justamente onde nosso Senhor estava lendo. Agora, na metade do segundo versículo, ele se deteve onde diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, para pregar o ano aceitável do Senhor. Ali parou. Por quê? Porque a outra parte do versículo é para trazer juízo, e não se aplicava à sua primeira vinda, mas sim à segunda vinda. Por isso Jesus parou ali e fechou o livro, dizendo: hoje tem-se cumprido estas Escrituras. Por quê? Ele leu somente aquilo que se referia à sua primeira vinda e parou ali, fechou o livro, porque a sequência daquela Escritura se trata justamente da sua segunda vinda, porque é juízo. E a primeira parte da Escritura está tratando de graça, de liberdade dos cativos. Então vemos que as Escrituras nunca falham, sempre são perfeitas. Jesus se deteve exatamente onde parou a Escritura, onde ela estava se cumprindo naquele dia, naquele presente momento. Porque até ali era o que haveria de ser vindicado em seu dia. A vindicação em seu momento exato, em seu dia. Agora, isso foi em sua primeira vinda. Na segunda vinda, é quando trará o juízo sobre a terra. Não naquele dia, mas isso foi quando haveria de pregar o ano aceitável. Quando ele entrou ali no templo, você encontra isto em São Lucas capítulo 4, a partir do verso 14, quando ele entrou na sinagoga. E o sacerdote entregou o livro para ele ler. E ele abriu justamente ali. E leu somente até onde se tratava do ano aceitável do Senhor. Isto é uma mensagem para os filhos de Deus muito gloriosa. Porque Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir no seu determinado
tempo, exatamente no seu dia, ele vindica aquelas Escrituras. Não adianta eu querer fazer Deus cumprir as Escrituras. Não, elas são verdadeiras, mas se elas estão relacionadas ao futuro, eu não posso fazê-las funcionar no presente. Agora você pode ver isso também em relação ao passado. Muitos querem ficar somente com a justificação pela fé, que foi a mensagem de Lutero. Outros querem ficar associando isto à santificação e os dons espirituais com Wesley. Mas Deus não vindica somente aquilo do passado, como também Ele não vindica uma Escritura que está por se cumprir. Quando o homem busca aquilo, e às vezes prega aquilo é verdade, mas não é para se cumprir naquele exato momento. Então foi onde Jesus parou no que estava relacionado ao futuro, porque se tratava de vindicação. Aí então está um segredo tremendo de vindicação ministerial, onde muitos avançam o sinal dentro da própria Escritura, e não tendo vindicação para tal missão, para tal ministério. Então você vai notar o Messias de pé ali na plataforma, identificando-se com a palavra de promessa para aquela era, para aquele momento. Quão tremendo! O Messias de pé ante a congregação, aquele a quem aquelas Escrituras se referia, estava ali em carne, de pé diante da sinagoga. E observem as palavras tão preciosas quando disse: para pregar o ano aceitável. Bom, isto tem alguma relação com escravos, com pessoas cativas. Você pode dizer, bom, graças a Deus que nós não temos escravos mais. Sim, os sacerdotes pensavam também que eles não eram escravos. E, no entanto, Jesus pregou para eles: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está aqui o ano aceitável. Como todos sabemos, como leitores das Escrituras, o ano aceitável é o ano do jubileu, quando todos os escravos e prisioneiros recebiam sua liberdade pela lei do próprio Deus, sumariamente. Os que tiveram que entregar um filho ou uma filha para pagar alguma dívida, e estes estavam em cativeiro, trabalhando para um senhor, não importava quanto tempo haviam estado na escravidão, ou quanto tempo lhes restava de sua sentença, quando viam que vinha o ano do jubileu e ouviam o som da trombeta, uma mensagem. Todo escravo podia receber sua liberdade, se assim o desejava. Vale a pena observar, se assim o desejava. Quer dizer que ele tinha direito de continuar servindo aquele senhor, mas tinha direito também de não servi-lo mais. Daquela hora que a trombeta tocasse, daquele momento exato em diante, ele tinha sua liberdade garantida. Já não tinha que ser escravo mais. Porém, se alguém desejava permanecer como escravo, então tinha que ser levado ao templo. Isso estava relacionado com a igreja. E de pé, junto à coluna, tomavam uma sovela e lhe furavam a orelha. Então tinha que servir aquele senhor pelo resto de sua vida. Que exemplo tão perfeito do Evangelho de Jesus Cristo! Quando o Evangelho é pregado, o ano aceitável,
o tempo do jubileu, qualquer um, não importando a cor da pele, sua denominação, o quanto esteja submetido ao pecado, ou quanto mal tenha feito, pode ser livre quando ouve a trombeta evangélica de Deus. Então fica livre. Porém, se dá as costas à mensagem e se nega a ouvi-la, então, note bem, sua orelha fica furada com uma sovela de um credo, de um dogma, de uma tradição religiosa, e você permanece escravo daquilo. E o Espírito de Deus não pode falar mais a seus ouvidos, porque sua orelha está furada. Isso quer dizer que atravessa a linha entre a graça e a misericórdia, e jamais ouvirá o Evangelho, jamais ouvirá a mensagem do momento, a mensagem do dia, a trombeta de Deus. O que é uma trombeta na Bíblia Sagrada? A trombeta chamava os escravos, a trombeta chamava para o jubileu, dava liberdade, era o toque da liberdade. Quando a trombeta era tocada, então podia largar a ferramenta, deixá-la no chão de seu senhor, largar todas as dádivas, os dons recebidos ali no solo de seu senhor, através dos quais trabalhava, suava dia e noite para fazer a obra, e sair correndo, correndo mesmo, gritando, rejubilando, louvando, agradecendo, porque alcançou o ano aceitável, o ano do jubileu, alcançou o toque da trombeta. Mas você sabe que há passarinhos que se acostumam tanto na gaiola, que você pode abrir as portas da gaiola, ele não quer sair dali mais. Ele ama aquilo, ele ama aquelas sementinhas, aquele alpiste que é dado ali. Ele ama aquelas coisinhas ali, dentro daquelas pequenas grades. Mas se ele ainda tem algo de selvagem, mas se ele ainda tem algo que clama pela liberdade, pelas alturas, pela selva, pela floresta, ele dirá um adeus àquela gaiola, ele dirá um adeus àquelas paredinhas ali de cercas, de xadrez, e nunca mais volta a comer daquele alpiste. Isto está certo? Isto é verdade? Sim. Você jamais progredirá na fé. Você não passará de um escravo de orelha furada. Você não passará de um passarinho de gaiola, comedor de alpiste, ali na gaiola, se você não ouvir o toque da trombeta de Deus, do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Você continuará com sua orelha furada, e você nunca sairá disto mais. Você não progredirá na fé. Você ficará contente com o que se pode realizar com uma picareta, com uma enxada, com um enxadão na mão. E você pode fazer alguma coisa, e pode plantar alguma hortaliça para o seu Senhor. Você sempre o chama de Senhor, sempre o chama de mestre, sempre o chama de meu amo. E você pode construir até mesmo uma casa para ele, mas você estará com a orelha furada, preso por uma gaiola, preso por um credo, preso por uma tradição, preso por um dogma. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jamais você poderá progredir na fé. Você permanecerá como escravo ao sistema em que se encontra pelo resto de sua vida, se você se nega a ouvir o ano aceitável do Senhor, o cumprimento das Escrituras desse instante. Hoje tem se cumprido estas Escrituras. Se você se nega a ouvir, a crer, a aceitar
a restauração que o ministério de Elias viria trazer aos filhos, aos corações dos filhos, trazê-los de volta. Jesus disse: Elias virá e restaurará todas as coisas. Logo em seguida ele disse: Elias já veio, isto se referindo a João. Mas quando ele falou Elias virá, isso era para este agora que viria restaurar. João não veio restaurar a lei, não. E Jesus disse que foi num tempo futuro. Ele teria que dizer: João já veio somente. Mas ele falou: Elias virá e restaurará todas as coisas. Tudo que o gafanhoto comeu durante as eras. Ele tosou a coisa, ficou somente no toco. E isso brotou com Lutero e voltou e cresceu mais. E floresceu com Wesley e deu frutos aí com os dons espirituais. Mas agora é tempo de colheita. Oh, que Deus possa abençoar o seu bendito coração, minha irmã. Mas sempre se lembrando, se alguém desejava permanecer como escravo, então tinha que ser levado ao templo. Vai à igreja e ouve aquela suvela, deixa-te meter a suvela do credo na sua orelha. E é ali junto da coluna, e você se torna uma coluna naquilo. E furam sua orelha, então você terá que servir isto aí pelo resto de sua vida. Não existe explicação para esta escritura, a não ser esta. São Lucas capítulo 4, verso 17. E lhe foi dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou lugar em que estava escrito a respeito de si mesmo. Abra o livro agora. O Espírito de Deus te leva também onde está escrito a seu respeito, minha irmã. Você vê 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. E como uma cristã, como uma filha de Deus, você dirá: isso tem se cumprido hoje em mim. Eu me visto com pudor, com honestidade. Você vê toda a escritura para as mulheres se cumprindo em você como uma cristã. Hoje tem se cumprido estas escrituras. Jesus viu se cumprir nele aquela escritura para aquele momento. Oh, cada ministro, cada homem de Deus que apanha as escrituras deve ver se aquilo tem se cumprido em sua vida. Se é uma mensagem de evangelista, se é de um Filipe, se é de um Estevão, se é de um pastor, se é de um mestre, se é de um profeta de Deus, se é de um apóstolo, mas ele tem que ver aquelas escrituras se cumprindo, sendo praticadas em seu ministério. O membro tem que ver as escrituras sendo praticadas em sua vida, se cumprindo em sua vida. Hoje tem se cumprido essas escrituras. Oh, em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe com esta fé perfeita na palavra perfeita. Amém. A escrava resgatada, grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. De maneira tal me amaste, Senhor, morreste pra remir do cativeiro. Tu sofreste em meu lugar, pois agora que sou tua, sem jamais a te perder, servir
mim, Senhor, morreste pra remir do cativeiro. Tu sofreste em meu lugar. Estás no céu e eu na terra, esperando o teu voltar. Levarás então a escrava pra contigo aí reinar. De maneira tal me amaste, que por mim, Senhor, morreste pra remir do cativeiro. Tu sofreste em meu lugar. Um dia Cristo voltará, ao acender o prometeu, do modo que subiu virá. Há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito breve sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, que o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Muito breve sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Ó gozo sem comparação no dia do meu Salvador, com a muito grande multidão subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim